Fala pessoal, Francisco aqui de novo e hoje nós vamos resolver uma questão aqui do Enem de 2023. Vamos lá para a leitura da questão. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada, L1, L2 e L3, é associada em paralelo com um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2, essa lâmpadazinha aqui, queima enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão, vamos lá, analisar a questão. Primeira coisa, pessoal, ele destaca logo aqui no início que as lâmpadas dessa questão são lâmpadas incandescentes idênticas. Uma lâmpada incandescente, eletricamente, ela pode representar a lâmpada incandescente por um resistor sem perder praticamente nada, nenhum detalhe aí dessa representação. Então, quando ele fala aqui por um resistor, e elas são idênticas, então a resistência elétrica de cada uma dessas lâmpadas é igual. É claro que quando eu estou falando em uma lâmpada incandescente, a principal característica dela não é a resistência elétrica, e sim a potência. Mas para a nossa questão, a gente vai entender ou interpretar que todas as resistências dessas 3 lâmpadas são iguais. E aí o que é que eu tenho? Se eu olhar aqui para esse conjunto L1 e o resistor R, eles estão conectados em paralelo, como a própria questão já me diz. E aí, pessoal, vamos pensar aí naquelas dicas que a gente fala na aula quando está falando em resistência equivalente. Resistência equivalente em paralelo, o resultado é sempre menor do que o menor resistor. Como assim? Se eu tenho um resistor de 10 ohms em paralelo com um resistor de 5 ohms, o resultado é menor do que o menor desses dois resistores. No caso, será menor do que 5. Ou seja, cada grupozinho desse aqui, lâmpada resistor conectado em paralelo, vai diminuir a resistência equivalente desse circuito. Quando eu tenho cada um dos grupos conectados em série, eu vou forçar a mesma corrente a circular por todos eles. Então, recapitulando, com a lâmpada em paralelo com o resistor, eu vou ter uma resistência equivalente em cada grupozinho desse, menor do que a menor dessas duas resistências. Não importa se seja da lâmpada ou do resistor, vai ser menor do que elas duas. E aí o que é que acontece? Quando o L2 queima, o que é que significa uma lâmpada incandescente queimar? Ela romper. Ela não vai mais permitir a passagem de corrente pelos seus terminais. Então aqui nesse lado em que eu tenho a lâmpada L2 e o resistor R, na verdade o que vai acontecer é que eu vou passar a ter somente o efeito do resistor R. E o que é que esse resistor R? Qual é a relação desse resistor R com a associação que eu tinha antes? Antes, quando eu tinha L2 em paralelo com R, eu tinha um valor de resistência equivalente menor do que o menor desses dois resistores. Agora eu só tenho R, ou seja, essa resistência aqui aumentou. Como a resistência aumentou e eu tenho um circuito em série, a minha corrente elétrica irá diminuir, consequentemente, o brilho de L1 e de L3 também vai diminuir. Então a questão, o item correto seria o item C, as lâmpadas terão um brilho menos intenso. Mas aí, para a gente comprovar isso aqui, vamos lá para o simulador FET da Universidade de Colorado. Eu já montei aqui o meu circuito, eu tenho uma fonte de energia, as 3 lâmpadas iguais, só para a gente confirmar, 10 ohms em cada uma delas, e um resistor de 50 ohms em cada um dos casos, conectado em paralelo. Veja que eu tenho aí a movimentação, posso mudar aqui a movimentação, aliás, a animação da corrente no circuito convencional, e o brilho dessas lâmpadas representadas aqui por esses raios que estão saindo cada uma delas. Como é que eu vou representar que a lâmpada 2, se essa aqui da direita, queimou? Eu vou dar lá aqui o circuito. Dentro do circuito, olha o que foi que aconteceu, pessoal. Olha o brilho das duas lâmpadas, como diminuiu consideravelmente aqui nessa simulação. Então comprova mais uma vez aquela nossa conclusão de que ao ser eliminada a lâmpada 2, o brilho das demais lâmpadas iria diminuir, uma vez que eu vou ter uma maior resistência equivalente no circuito e uma menor corrente elétrica circulando pelas questões, e uma menor corrente elétrica circulando pelas lâmpadas. Então é isso, letra C nessa questão. Se você gostou da resolução, deixa o like, curta, compartilha aí, que a gente ainda vai trazer bastante questão, bastante ensinamento para vocês. Valeu, até a nossa próxima aula.